Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do Cotidiano na TV 247. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Domingo, 19 de julho de 2026, aqui em Bucareste, a bela capital, a bela e infernal no sentido da temperatura, quase 40 graus. Capital da Romênia, Bucareste, última cidade grande aqui da Romênia, por onde eu passo com as viagens de Vassoler. São 20 horas mais 12 minutos e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com Vassoler. Taca a vinheta, produção! Bom, pessoal, vamos lá. Eu sei que todo mundo aí está na concentração para a final, para a finalíssima da Copa do Mundo de 2026, contrapondo de um lado a Argentina, de outro a Espanha, tá? Já quero dizer a vocês, o pessoal já sabe que acompanha o meu trabalho, né? Que eu vou secar a Argentina, né? Tenho muito apreço pela literatura argentina, pelo cinema argentino, pela gastronomia argentina, né? Até pelo futebol, no sentido da sua plasticidade, da sua beleza, quem não vai admirar Dom Diego Armando Maradona ou o próprio futebol do Messi, mas a rivalidade é histórica. Argentina é Palmeiras, eu sou torcedor da Canarinho e vou torcer contra a Argentina. Não é que eu vou torcer propriamente pela Espanha. Aliás, Miguel de Cervantes, Pablo Picasso e Pedro Almodóvar já se naturalizaram brasileiros para que a Espanha carimbe o bicampeonato para cima de nuestros hermanos. Vamos ver o que vai dar daqui a pouco aí no jogo Argentina e Espanha, com toda certeza. Agora, na aula de hoje, eu quero conversar com vocês sobre um tema dos mais graves e dos mais sérios. Dada, né, a influência dos Estados Unidos ao redor do mundo e, sobretudo, na nossa combalida e achacada América Latina, o questionamento que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está fazendo em relação ao sistema eleitoral, nada de novo no front. Aliás, o Jair Bolsonaro, da extremíssima direita, da mesma banda política aí, nazi-fascista do Donald Trump, fez o mesmo no Brasil. Esse é um modus operandi, nós sabemos aí, da extrema-direita, né? Donald Trump está questionando o sistema eleitoral dos Estados Unidos, quer federalizar o sistema de contagem de votos, podem ficar fora das eleições de meio termo, que vão acontecer em novembro deste ano, daqui, portanto, a 4 meses, né? Nós já estamos em meados, passamos de meados de julho. Podem ficar fora cerca de 25 milhões de eleitores, imaginem isso, e o Trump se encaminha para um projeto de golpe de Estado, para um projeto de perpetuação de si no poder, tendo por detrás o aval desses grandes trilhardários das big techs que não querem quaisquer regulações e que estão lançando mão aí do trumpismo para exaurir completamente
o que resta de estrutura liberal democrática nos Estados Unidos. Tá? Então é gravíssimo isso. Sobretudo, a gente precisa, obviamente, considerar a influência dos Estados Unidos draconianamente, com questão de intervenção nas eleições. Eu trabalho todas as terças-feiras, às 8h30 da noite, no Boa Noite 247, na TV 247, com a nossa querida Andréa Truz. E discutindo com ela assuntos, né, conversando com ela sobre assuntos aí da contemporaneidade, em determinado momento a Andréa disse, não é se Donald Trump intervirá nas eleições brasileiras, é quando. E de fato, né, nós estamos numa situação clamorosa. Então vamos entender aqui esse processo de questionamento eleitoral do Trump, que é o mesmo, vou repetir, é o mesmo modus operandi do golpista condenado pela justiça brasileira, o presidiário Jair Messias Bolsonaro, né? E nós vamos falar sobre isso aqui em mais essa aula ao vivo com Vassoler. Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem aqui um like no vídeo, que curtam o vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Tá passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, um super chat, que é uma pergunta paga, e eu vou agradecer muito a vocês. Acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos aqui para mais essa discussão aqui no nosso canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler, né? Olha aqui, o Ricardo, meu xará aqui, Ricardo, coloca, questiona o sistema pelo qual foi eleito. Ricardo, como a gente sabe, né, o modus operandi da extremíssima direita, do nazifascismo, né, é esse. Mal o Jair Bolsonaro, né, havia sido eleito em 2018, ele começou a dizer que havia ocorrido erro na contagem de votos, que ele deveria ter vencido em primeiro turno, é a noção de autogolpe. Depois ficou muito esclarecido. Nós sabemos que o Jair Bolsonaro, ele buscou dar golpe de Estado ao longo de todo o primeiro mandato, e se o Donald Trump, prestem atenção a isso, se o Donald Trump estivesse na cadeira presidencial dos Estados Unidos em 2022, muito provavelmente a eleição brasileira, o resultado não teria sido reconhecido, e quando da tentativa de golpe de Estado, em janeiro de 2023, contaria com o aval da Casa Branca, e provavelmente a gente não pode asseverar, mas com o paralelo histórico de 64, quando os patrões das Forças Armadas Brasileiras, eu falo isso com tristeza, mas os Estados Unidos patrocinaram, né, o golpe de Estado contra o Brasil em 64, é possível que nós estivéssemos agora sob uma ditadura e que eu, né, não tivesse mais o meu canal, não tivesse mais a Universidade Virtual do Vassoler, não pudesse mais fazer aqui os trabalhos abertamente, vários canais progressistas poderiam ter sofrido aí achaque.
Então vamos entender esse ponto aqui importante. Donald Trump está em litígio contra todas as instituições, ou o que resta das instituições liberal-democráticas nos Estados Unidos, né? O Donald Trump começou a deportar seres humanos inocentes nos Estados Unidos sem autorização judicial. O Donald Trump começou a peitar o judiciário. O Donald Trump, por hora, tem maioria no legislativo bicameral dos Estados Unidos, Câmara dos Deputados e Senado, e ele, claro, infelizmente, é o chefe do executivo lá nos Estados Unidos. Vejam, o Donald Trump disse que eventualmente poderia burlar aquilo que a Constituição dos Estados Unidos estabelece e concorrer a um terceiro termo. Ah, mas Vassoler, por que diferentemente do Lula, que vai concorrer a sua quarta eleição, vai provavelmente ser reeleito, se Deus quiser, aliás, pela quarta vez, por que o Obama não se candidatou mais? Por que o Biden... Bom, Biden está com uma questão de saúde, mas por que o Bill Clinton não se candidatou mais? Porque, segundo a Constituição dos Estados Unidos, apenas 2 termos podem ser exercidos por um presidente. Termos consecutivos ou alternados. É o caso do Trump. Ele vai exaurir, ao fim do seu lamentável e criminoso mandato, o segundo termo. Disse que poderia ser candidato a vice-presidente da República em prol do J.D. Vance, e depois o J.D. Vance renunciaria em prol dele mesmo. Quer dizer, ele abertamente comete ilegalidades. Se a gente fizer uma lista, eu fico aqui até amanhã, mas o sequestro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, né, e da sua esposa, o sequestro, obviamente, criminoso, a execução extrajudicial de seres humanos no Mar do Caribe, né, sem qualquer processo legal, a guerra no Irã e os crimes monstruosos que os Estados Unidos estão cometendo, e, claro, que aí não seria só o Donald Trump, mas esse apoio, né, ao massacre na faixa de Gaza ali, perpetrado pelo regime do Netanyahu. Então, vejam, vamos ver esse ponto. Donald Trump contou com todos os grandes líderes de Big Techs e tem aí o apoio de setores significativos do complexo industrial, financeiro e militar. Gente, a compreensão da altíssima burguesia dos Estados Unidos, dos altíssimos donos de meio de produção, é que os Estados Unidos, com a estrutura, com o que resta de estrutura liberal democrática, não tem a menor condição de competir com a China. E vejam, a tecnocracia chinesa, que tem uma estrutura altamente vertical, que tem uma estrutura de comando com o Comitê Central ali do Partido Comunista Chinês, que comanda os setores estratégicos da economia, vai fazendo estatizações ou reestatizações, ainda assim coloca CEOs nas empresas privadas, com as novas tecnologias de comando, com a inteligência artificial, com a automação. Problemas crônicos que havia na União Soviética, de acúmulo de burocracia, são sanados, entre outras questões importantes de superação do sistema soviético pelo sistema chinês, pela China. Então, os Estados Unidos veem justamente esse crescimento brutal da China. A União Soviética, gente, nunca passou de uma alíquota do poder econômico dos Estados Unidos. A União Soviética era rival militar dos Estados Unidos, mas não uma rival econômica. A China é uma rival militar, econômica e tecnológica, com possibilidade de angariamento do capitalismo futuro. Então, os Estados Unidos estão em processo de contenção da China. Não podemos observar a ação na Venezuela, a ação no Irã, apenas e tão somente como ações em contraposição a esses países. Quando a gente hoje pega a América Latina, a maioria dos países está sob o tacão dos Estados Unidos.
ou com regimes eleitos, lamentavelmente, de extrema-direita, ou com incentivos a sequestro de presidente, golpe de Estado, arbitrariedades várias. Lembrem-se de que o atual secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, num discurso proferido aqui na Europa, na cidade de Munique, no sul da Alemanha, numa conferência de segurança da OTAN, disse que os Estados Unidos deveriam se voltar para o sul global e falou da neocolonização de aspectos da América Latina. Um horror, um discurso reacionário que não se via há décadas, né? Aqui na Europa, por exemplo. Então, gente, está acontecendo isso. Nós temos esse cerco da América Latina, uma ação da Venezuela com potencial exploratório do petróleo venezuelano pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos disseram mais um crime, né, do Donald Trump: nós indenizaremos as petrolíferas estadunidenses que haviam sido nacionalizadas pelo chavismo. Ou seja, vamos roubar o petróleo dos Estados Unidos, da Venezuela. E o Irã é um fornecedor importante de petróleo para a China. A Venezuela também vendia petróleo para a China. A América Latina tem terras raras, sobretudo o Brasil, água, sobretudo o Brasil, minerais. Então, os Estados Unidos estão querendo coibir esse encampamento econômico, essa primazia econômica da China na América Latina. Estão atacando os BRICS. O Irã está sendo atacado veementemente. Nós temos aí ataques a linhas de conexão entre Irã e Índia, Irã e Rússia, Irã e Ásia Central, levando a China. Então, o projeto ditatorial do Trump, é claro que ele agora está, né, à frente dos Estados Unidos, mas isso é uma coisa de Estado, de altíssima burguesia, porque entendem que, primeiro, não querem dar cidadania para imigrantes. Os Estados Unidos e boa parte desses países aqui da Europa vão estabelecer clivagens entre os cidadãos e os ilegais, os não cidadãos. É um horror, é o fim da dimensão de democracia liberal. O Donald Trump, é difícil você fazer um compilado das suas colocações criminosas, das suas práticas criminosas. E a última agora, a gente, depois dessa contextualização, desse sobrevoo, a gente chega aí ao questionamento do sistema eleitoral. Lembre-se, um dos aspectos que levaram o golpista Jair Bolsonaro, condenado, presidiário, justamente a Papudinha, agora essa prisão domiciliar, né, a sua condenação. Vocês vão se lembrar daquela reunião com embaixadores em que o Bolsonaro questionou, sem apresentar quaisquer provas, né, o sistema eleitoral brasileiro. Aí aqui, muito obrigado aqui a Paula Canhadas, que é membro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassolero, e fala, ainda pessoas a favor de intervenção militar. Infelizmente, né? Depois de tudo que se... Gente, depois de tudo que o bolsonarismo fez contra o Brasil, depois de tudo que está sendo revelado em relação ao senhor Tariflávio Bolsonaro, ainda há pessoas que votam. Então, é uma questão sociopatológica muito séria, gente. Mas assim, vamos entender. Bolsonaro questionou o sistema eleitoral. Por quê? Porque então dizia que estava montado um esquema para que ele não pudesse continuar presidente do Brasil. Mas nós sabemos que ele tentou dar um golpe de Estado. É o mesmo expediente do Trump revisitado. Revisitado. Lembrem-se de que quando ele perde em 2020 a disputa eleitoral para o Joe Biden, há meses depois a invasão dos trumpistas, a invasão do Capitólio. Gente, houve combates, houve pessoas feridas, até mortas. Eles tentaram tomar o poder. É o mesmo modus operandi do 8 de janeiro de 2023, pessoal. Tá? Não temos aqui dúvidas com relação, mas nenhuma dúvida. E a questão muito séria é, se o Bolsonaro tivesse vencido a eleição de 2022, a tentativa de golpe de 2023
teria se perpetuado. E eu repito, se o Trump estivesse no poder naquele momento, o Brasil hoje, eu não estaria ministrando essa aula, tá? Eu não sei o que ia fazer, mas talvez eu não estivesse mais no Brasil. Hoje eu não estou voluntariamente. Talvez eu estivesse exilado, tá? Talvez eu tivesse saído. Então, o que eu quero dizer a vocês é, o Trump está dizendo, vejam, que a China, não só, a China e a Rússia, não só intervieram no processo eleitoral, no processo eleitoral estadunidense, como intervieram na questão da contagem de votos. Quais provas o senhor Donald Trump apresenta para esses pontos? Quem disse que a extrema-direita lida com factualidade? São mitômanos contumazes. Que provas? Ele está preparando um terreno para boicotar as eleições de meio termo vindouras agora em novembro de 2026. Ele está dizendo que existem pessoas mortas que estão votando, que existem pessoas que não têm cidadania nos Estados Unidos e estão votando. Pessoal, Donald Trump está preparando um terreno para se tornar ditador. Se não houver eleições de meio termo, né, o Partido Republicano mantém a maioria, que é o partido do Donald Trump, mantém a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. E ele continua com seu poder discricionário e draconiano. Se ele conseguir inviabilizar as eleições de meio termo, por que não o faria com as próximas eleições? Das quais, inclusive, ele não pode participar. Eu ficava pensando, né? Mas, meu Deus, ele voltou a atacar, ele voltou a cerrar fogo contra o Irã? Mas isso está com uma pressão inflacionária brutal. Também, é claro, nos Estados Unidos, a sua popularidade é a pior possível. Por que ele está fazendo isso? Então, parece um tiro no pé, e pode ser um tiro no pé, caso ele não consiga embargar as eleições de meio termo. Porque se o Donald Trump não conseguir embargar as eleições de meio termo, dada a sua baixíssima popularidade, dados seus muitos crimes, primeiro, o Partido Republicano perde maioria, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e, com isso, um processo de impeachment será aberto contra o Donald Trump. Se ele será impeachado ou não, mereceria todos os processos possíveis, primeiramente o processo político, depois todos os processos judiciais, para responder pelos muitos crimes que tem cometido. Mas se ele perderá ou não é uma questão política. O fato é que fica muito difícil, ou praticamente inviável, a continuidade aí do seu mandato, ou a continuidade das suas políticas, que seria muito importante. Então, gente, quando eu fiquei sabendo dessa dimensão aí do questionamento ao sistema eleitoral, eu falei, pronto, a cartilha, mas é impressionante, a cartilha é a mesma, é exatamente a mesma. E vamos imaginar o pior. Claro que eu não quero que isso aconteça, mas vamos imaginar que ele consiga embargar as eleições. Gente, aí Trump se perpetuará no poder, e o que será, por exemplo, do nosso país e da América Latina? Lembrem-se, antes das eleições de meio termo em novembro desse ano nos Estados Unidos, haverá as eleições presidenciais no Brasil. Donald Trump acabou de impor, com o beneplácito, com a ajuda dos golpistas bolsonaristas, um tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras, ainda que os Estados Unidos tenham um superávit comercial com o Brasil. E fazem isso para pressionar a economia brasileira. Vejam, o Brasil está na monta, o Brasil é um país importantíssimo, o Brasil tem terras raras, o Brasil tem água, o Brasil é gigante, o Brasil é o carro-chefe da América do Sul, está entre as 15 maiores economias do mundo. E aí a questão é a seguinte, o Irã e a Rússia produzem fertilizantes, a Rússia produz diesel, exporta 11% do diesel mundial.
dos quais o Brasil importa 11%. Percebem? A Rússia é responsável sozinha por 11% da exportação de óleo diesel do mundo. E o Brasil importa 11% desse montante gigantesco. Perceberam? A Rússia fechou as comportas até o fim de julho. Por quê? Porque está pensando na sua demanda interna. Dados os ataques de drones da Ucrânia contra refinarias russas, a Rússia está pensando na sua demanda interna e, sobretudo, no suprimento das Forças Armadas. Isso necessariamente encarece o preço do combustível no mercado mundial e o Brasil, que é um grande importador desse óleo diesel da Rússia, vai sofrer, o preço vai encarecer na bomba. Essa pressão inflacionária. Muito obrigado aqui a Karen Schröder, que é aluna da Universidade Virtual do Vassoler, está ali no curso sobre Ana Karenina do Tolstói, por se tornar membro humanista aqui do meu canal. Um abraço, Karen, muito obrigado, viu? Então, gente, aí o Irã é produtor de fertilizantes. O Brasil, com a Embrapa, já deveria ser autônomo na questão da produção dos fertilizantes. Por que não o é? Porque perguntem para a dupla golpista Michel Temer, Jair Bolsonaro. E o Brasil tem pressão. O Lula está fazendo um pacote governamental de apoio estatal para tornar o Brasil autônomo na questão dos fertilizantes, por essa questão da exportação das commodities brasileiras. Percebe, não? Então, gente, aqui a gente tem uma questão, uma situação clamorosa, simplesmente clamorosa, tá? É muito preocupante esse quadro, nós vamos ter que acompanhar, mas assim, gente, é uma crônica de um golpe anunciado, né? É a mesma coisa, é o mesmo modus operandi de Jair Messias Bolsonaro. É o mesmíssimo. E eu repito, vamos ver quais vão ser as intervenções. Nós já estamos vendo, já tem tarifaço, vão usar as big techs. E quanto a isso, a gente já sabe. O grau de brutalidade das eleições brasileiras em 2026 será o maior possível. Por quê? Porque os Estados Unidos querem o retorno dos lacaios da extrema-direita e a neocolonização do Brasil. Não tenhamos a menor dúvida disso. Os Estados Unidos querem o fim da dimensão de sul global coligada aos BRICS. Não querem o desmantelamento das instituições montadas em Bretton Woods em 1944. Querem a hegemonia do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, querem continuar a usar o dólar como... Nossa Senhora, meu Deus do céu, tem gente aqui, meu pai do céu. Deixa eu só falar uma coisa. Manifestações, com um tom bem circunspecto, manifestações em prol do nazifascismo nesse canal são simplesmente proibidas. Não podem existir. Aliás, golpista e figuras filiadas ao golpismo poderiam ser candidatos em eleições? Porque nós sabemos qual a contribuição da extremíssima direita para o Brasil. Mortes em pandemia, volta ao mapa da fome e tentativa de golpe de Estado. Um horror completo. Então, não sei o que essas pessoas vêm fazer aqui no meu canal. Esse canal, gente, é um canal da civilização contra a barbárie. Não existe contraditório com o nazifascista. Não existe. Até porque o nazifascista, se puder, aniquila o outro. É só olhar para o precedente histórico. Então, aqui existe liberdade de expressão para civilização, não para barbárie. Barbárie aqui não tem voz. Tá? Então está muito claro isso. Sempre disse isso. E reitero esse aspecto. Então, gente, quero dizer aqui para vocês. Vocês acharam que 2022 havia sido uma eleição terrível, né? E foi, de fato. Nós sofremos veementemente. Aguardem, faltam apenas 3 meses. Agora vai passar a Copa do Mundo, né? Hoje, daqui a algumas horas, né? A Espanha vai ser bicampeã mundial. A Argentina, você cá, vai ser vice-campeã mundial.
depois que acabar a Copa, amanhã vai ter ressaca, o debate de aba 4, só vamos falar de eleição, gente. Não estou falando só eu, estou falando que no clima a gente vai estar preocupadíssimo. Tá? É muito grave. É um projeto que envolve no corte sincrônico, na corte conjuntural, o Donald Trump, mas obviamente que transcende o trumpismo. É um projeto de Estado, de alta burguesia, antiliberal. Por quê? Se as pessoas se as pessoas tendemos a nos tornar obsoletos e obsoletas economicamente, porque a inteligência artificial e a automação destruirá uma série de trabalhos. Por que saúde pública? Por que educação pública? Por que civilização? Esses sociopatas concentradores de renda e destruidores do tecido da sociedade estão insuflando ditaduras militares, destruição das estruturas iluministas, do liberalismo clássico da Revolução Francesa, é a revogação de todo esse processo, porque só com um sistema de contenção social para arregimentar essa pobreza, para conter a destruição aí de postos de trabalho. Gente, não nos enganemos. O capitalismo fez concessões para educação pública, saúde pública, porque precisava também, foram grandes conquistas da classe trabalhadora, mas dialeticamente concessões dos donos de meio de produção, por quê? Porque precisavam de pessoas como meu pai, a minha mãe e minha avó para estar nas linhas de produção, os proletários. A montadora onde meu pai trabalhou, lá no ABC Paulista, em São Bernardo, a minha eterna São Bernardo do Campo, chegou a ter, em meados da década de 70, pouco depois ali da chegada do meu pai Tadeu, que Deus o tenha, a São Bernardo, mais de 40 mil funcionários. Hoje tem menos de 10. Vocês estão percebendo? Então eles não querem mais pagar, não querem mais que haja sistema de aposentadoria, sistema de pensões, saúde pública, educação pública. Mas Vassoler, e as pessoas? Eles estão preocupados com isso? Os donos do poder, com grau de concentração? Gente, recentemente houve a marca aí de uma pessoa, um cidadão cujo nome não vou mencionar, eu quero jantar daqui a pouco, não quero ter náusea, o cara virou trilionário. Isso é completamente abjeto, indecente, obsceno. Gente, ninguém precisa de mais de milhões. O que é isso? Mas até a própria proposta social-democrata, pela qual eu sempre tive muita simpatia, quer dizer, pode haver milionários, mas com isso não haverá pobres, porque as pessoas ganharão dezenas de milhares das suas respectivas moedas e a distribuição de renda com taxação ultra progressiva seria melhor, mas não é assim que o capitalismo está se estabelecendo. Foi o interregno que o Eric Hobsbawm chamou de Era de Ouro, quando ainda a classe trabalhadora era explorada em massa a partir da terceira revolução microeletrônica e da dissolução do bloco socialista, vão sendo revogadas com o neoliberalismo as grandes conquistas dos trabalhadores, mas com hiperestado para essa burguesia nos seus complexos industrial militares e agora das big techs. Querem revogar as estruturas democráticas. Então essa aula não é apenas para falar da náusea, do vomitivo do Donald Trump. Desculpem aqui os termos, mas não tem outros que eu possa usar. Para um nazista, não tem o que eu possa falar mais. Né? Então, isso transcende o trumpismo e a gente precisa ver num quadro estrutural histórico. Tá? Então, gente, deixar aqui para vocês essa aula. Nós estamos nos aproximando, falta pouco mais de uma hora aí para o jogo, né? Estou saindo aqui de casa para ver o jogo no Centro Histórico de Bucareste. Estarei na área. Vamos secar a Argentina. Gente, eu tenho que terminar essa aula dando risada, porque é um riso de desespero. É um riso até defensivo. Ele precisa ser parado. Olha, eu não desejo o mal para nenhum ser humano, mas as forças de contenção no judiciário, dos movimentos sociais, precisam parar o país, os Estados Unidos, para que esse cidadão não se perpetue. E eu só quero contar um fato histórico.
Esse é um fato histórico que eu vou contar a vocês, tá? Em 1923, o genocida e sociopata, que então ainda não era genocida, mas já sociopata, Adolf Hitler, tentou dar um golpe de Estado com a sua gangue de acelerados, de assassinos, de miseráveis. E miseráveis não no sentido econômico, miseráveis no sentido de alma, né? O Hitler estava na cidade de Munique, na Bavária, e a partir da cervejaria Hofbräuhaus, né, que fica lá em Munique, fiz um vídeo das viagens de Vassoler mostrando vários pontos desse movimento criminoso do nacionalsocialismo, do nazismo, em Munique. Assistam a esse vídeo. Tá na playlist Viagens de Vassoler, tá? Esse vídeo foi feito em 2022. Lá se vão mais de 4 anos, tá? Foram... A gente já está com mais de 400 vídeos das viagens de Vassoler. Tá ali antes dos primeiros 100 vídeos, com certeza, tá? Mas bem, o Hitler tentou dar um golpe de Estado em 23, com seu partido de acelerados, de criminosos, partido nazista. Indo até a sede da municipalidade de Munique, tá? Isso é histórico, leiam a biografia do Ian Kershaw, historiador inglês, sobre o Hitler. Os policiais dispararam contra a turba de que fazia parte o Hitler, passou uma bala rente à cabeça dele, rente aqui, ó. Ele não morreu. A história não trabalha com subjuntivo, mas eu sou um literato, eu sou um escritor, eu amo a literatura e a literatura trabalha com subjuntivo também. Caso ele tivesse sido alvejado, a gente não pode só, o movimento nazista estava incorporado, poderia se tornar um mártir, mas não conseguimos saber, não temos como saber como poderia se desdobrar ali o horror do nazismo. Eu não desejo um alvejamento do Trump, não desejo isso, estou dizendo, eu desejo que ele seja devidamente processado e condenado pelos crimes que tem cometido, e a capivara é longuíssima. Isso eu desejo. O Donald Trump, bom, muita gente põe em questionamento aí o atentado que ele sofreu. A questão é a seguinte, gente. Ele precisa ser contido politicamente e juridicamente. Do contrário, as cartas do dominó vão cair dos Estados Unidos para o Brasil e em várias partes do mundo, tá? É o abandono completo das estruturas, volto a dizer, no sentido histórico-estrutural, das estruturas liberal-democráticas. Eu não vejo só... Gente, sempre que eu faço análises conjunturais e estruturais. É uma perspectiva dialético-metonímica de análise que eu trago para a vida, sejam análises literárias, psicológicas, histórico-políticas. A parte e o todo. Isso é muito importante para a minha formação. Então era isso, gente, que eu tinha a dizer para vocês, tá? Ah, Vassoler, vai nos alarmar? Não. Alarmar? A história já é o próprio alarme. Olhem os Estados Unidos aí adensando a carga contra o Irã, gente. Eles que foram derrotados e agora... Gente, o Donald Trump pode incorrer aí em invasão das ilhas ali de suprimento de petróleo do Irã. Mas aí, como é que vai ficar a artilharia iraniana? Será que incorreriam numa invasão do Irã continental? Um novo Vietnã, um novo Afeganistão, um novo Iraque? Muitas tensões estão acontecendo. E achavam que ele ia esperar o fim da Copa do Mundo para dar sequência aí aos seus vários crimes? Não. Tá aí, gente. Ponto importantíssimo para nós, né? Uma aula histórica, que eu espero que não se torne histórica, justamente porque eu não quero ver essa concretização. Porque eu sei que se ela vier, a pressão sobre o Brasil, sobre a América Latina, quintal direto do imperialismo, aí é irresistível. O Lula foi até gentil ao chamar o Donald Trump de pirata.
Tá certo que os piratas são rematados criminosos. Ali em Brasov, na Transilvânia, cidade anterior onde eu estava aqui na Romênia, eu fui ali para as montanhas de Brasov, né? Local muito bonito. Já mostrei em vídeo esse périplo nas viagens de Vassoler. E ali estava vendo as montanhas, de repente um casal, uma moça e um rapaz da Nova Zelândia. Aí começaram a conversar comigo, não, você tem que ir para Nova Zelândia, vai para Nova Zelândia, se você é nômade, vai para lá. 3 horas de avião da Austrália. Vocês veem que é no quinto, onde o vento faz a curva mesmo, né? Bom, mas eles falaram que tinha a ilha lá do James Cook, a Cook Island. O James Cook foi um pirataço, Deus que me perdoe, né? E eu estou dizendo isso para vocês porque o Trump, ele é pirata. O Lula falou que o Trump é um pirata. Então, a estratégia de Luiz Inácio Lula da Silva, o único tetracampeão que haverá esse ano da América Latina será Luiz Inácio Lula da Silva, porque vencerá as eleições contra o trumpismo. Oxalá. Inshallah, como dizem nossos amigos muçulmanos. Inshallah, né? Bonito esse termo, né? Poderia ser, trazendo para nossa cultura, se for russo, если Бог даст, se Deus der, ou para nossa cultura, se Deus quiser, né? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês o Lula vai rivalizar realmente, muito fortemente com o Donald Trump, e vai usar o Trump como cabo eleitoral dele próprio, mostrando como Flávio Bolsonaro é candidato a administrador de uma neocolônia. É o candidato do entreguismo do PIX, a destruição dos direitos trabalhistas, a Paula dizendo que só a China pode parar o Trump. Gente, a guerra vai parar lá, tá? A guerra vai bater as portas. É muito grave, né? E nós queremos o quê? A gente quer tomar uns biridays e uns birinites. A gente quer ver o jogo da final da Copa. A gente quer ler um belo livro, fazer os périplos das viagens de Vassoler e tocar a vida adiante. Mas a sociopatia, né, desse grau de tensionamento do poder dos Estados Unidos, quer dizer, essa dimensão, e traz aí a questão brutal e visceral aí de uma proto-guerra. São guerras por procuração, e os Estados Unidos podem usar o Japão contra a China, a Coreia do Sul contra a China, as Filipinas contra a China, eles próprios. As Ilhas Guam, a partir de onde os aviões B-27 dos Estados Unidos partiram para alvejar com bombas atômicas as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, foram reabertas, aquelas bases aéreas, isso é agorento, agorentíssimo. Perceberam, gente? Então é isso que eu tinha a dizer para vocês. Estou saindo aqui agora. Vocês acham o quê? Vou ministrar essa aula, já me dá engulho. Vou jantar agora, 6 para as 9 da noite aqui em Bucareste, na Romênia. Aguardem o próximo vídeo das viagens de Vassoler aqui em Bucareste. Fiz hoje 40 graus na chapa. Os cariocas falavam assim, a chapa tá quente. Agora eu estou sabendo que os cariocas, meus queridos amigos e amigas do Rio, falando a pista tá salgada. 40 graus hoje aqui. Se vocês... Eu tô passando protetor solar, gente. Eu até ganhei, ó. Aqui, ó. Ganhei hoje esses protetorzinhos, mas eu tenho aqui um protetor... Aqui, gente. É 50, ó, e propaganda gratuita, hein? Propaganda gratuita. Onde eu comprei isso aqui? Na Alemanha, ó. Passando pela Alemanha, ó. Mais 50 aqui na telha. Pelo amor de Deus, gente. Aí depois faltou melanina aqui, Deus, eu precisava de mais melanina, gente, pelo amor de Deus, ó, 40 graus, tô com protetor solar também 50 aqui, ó, para me proteger. Agora à noite, mas ó, posso falar para vocês, não anoitecer não. Ainda tem sol aqui, 9 horas da noite, verãozão aqui na Romênia, tá com sol aqui, que a cortina tá fechada aqui, mas tá com sol. Então vamos jantar agora, preparar, vou buscar ali um nosso querido bar para assistir a derrota da Argentina. E eu quero cantar aqui uma música encarecida
para nuestros hermanos argentinos. Me voy a cantar ahora, no soy cantante, pero me voy a cantar para darles a los argentinos, nuestros hermanos, un abrazo de felicitaciones por el segundo lugar en el Campeonato Mundial de Fútbol. Don't cry for me, Argentina. Forte abraço. Nem Che Guevara, nem Ernesto Sábato me fazem torcer para a Argentina, porque aqui é Corinthians, Argentina é Palmeiras, torcedor da Canarinho, que uma vergonha a atuação do Brasil nesse Mundial, e vamos que vamos. Tá bom, gente? Like aqui no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Tá passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal, Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Se inscrevam aqui no canal e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações. E acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Finda mais uma aula com Vassoler. Taca a vinheta, produção.